E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando aqui a nossa primeira videoaula, né, desse novo ano de atividades remotas, tá? Como eu falei lá no vídeo de introdução, se você não viu, vai lá dar uma assistida nele lá, tá? Nossas videoaulas esse ano vão ser um pouco diferentes, tá? Elas vão ter uma data, elas vão ter, como que eu posso dizer? Elas vão ter objetivos diferentes e elas vão ter uma duração diferente, tá? Ano passado, o objetivo das videoaulas era tentar compreender todo o conteúdo, né, para que se o aluno, né, ele quisesse poder observar ali a videoaula, ele teria todo o material, né, disposto de uma forma muito acelerada, obviamente, né, mas ele teria uma visão geral do assunto daquela semana, tá? Agora, esse ano, eu resolvi fazer um pouco diferente. Como, principalmente essa questão do tempo, a duração, né, foi uma reclamação recorrente, e concordando com a ideia de que realmente fica muito maçante para o aluno, às vezes ficar 1h40, 2 horas assistindo uma videoaula, eu vou limitar as nossas videoaulas esse ano em 40 minutos. Obviamente, não tem nem como trabalhar, né, nenhuma visão geral de todo o conteúdo. Então, o que eu vou fazer aqui é uma introdução do assunto, a gente vai discutir rapidamente sobre qual é a ideia do assunto daquela semana, tá? E aí todo o complemento do assunto vai ser, né, em forma de material que vocês vão acessar lá na parte do Moodle e vão encontrar, e também, né, nas nossas atividades síncronas, que serão um pouco maiores, até para poder compreender essa parte também, né, de um complemento do assunto. Tá? E essa primeira semana a gente vai começar falando um pouquinho sobre geopolítica. Tá? E é interessante porque ao longo dessa primeira semana a gente discute um pouquinho, né, sobre toda a estrutura política dos países, né, como um todo. Tá? Como eles se organizam. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a história recente do mundo. Tá? Aí a pessoa pensa, mas por que a gente precisa falar um pouco sobre Guerra Fria? Por que a gente precisa falar um pouquinho sobre o final da Segunda Guerra Mundial? Né? Porque a gente tem que falar ali dos anos 80, 90? Porque, de certa forma, essa estrutura desses acontecimentos, né, essas disputas políticas, elas moldaram o mundo moderno e moldaram os espaços modernos que é o nosso foco de estudo. Tá? Então, para a gente entender o mundo de hoje, a gente precisa revisitar um pouquinho essa história recente. Tá? E é interessante, porque qualquer pessoa que tenha vivido um pouquinho mais, uma pessoa que tem 40, 50 anos, ele consegue notar aos olhos, né, vistos, é bem claro de como que o mundo ele tem se repetido em diversos segmentos políticos, econômicos. Né? Então a gente tem visto uma reedição de algumas ideias que pareciam enterradas já pela história. Tá? E é interessante porque essa forma de observar o mundo ela é totalmente contrária àquela idealização de uma história linear, né? De uma história que vai sempre evoluindo de uma situação pior para uma situação melhor. Não é bem assim que funciona. A gente poderia dizer que a história é muito mais uma espiral do que uma linha reta, né? Onde você tem normalmente pequenos avanços em alguns segmentos, em alguns setores, e aí depois você vai ter sempre o contrapeso, você vai ter sempre as pessoas que serão contrários a esses avanços, né? Numa tentativa de resgatar um passado melhor ou idealizado. Tá? É interessante até porque palavras que a gente utiliza muito hoje em dia, a gente vê muito hoje em dia nas redes sociais, né? Elas estão muito associadas a essa ação, essa visão de mundo. Né? Por exemplo, progressistas e conservadores. Né? Existem infinitas formas de você classificar o que são progressistas, o que são conservadores, mas de uma forma geral, né, o que a gente tem aí são o quê? São pessoas que olham para o mundo em que elas vivem, né, as situações de costumes, as situações políticas, as situações econômicas e se posicionam em relação ao mundo que elas estão vendo. Né? Então, por exemplo, o que seria um progressista? Um progressista é aquela pessoa que olha o mundo e ele não está satisfeito com aquela estrutura, ele não acha que aquela estrutura, né, ela está boa e ele quer mudanças, ele quer modificações. E aí é sempre importante lembrar também que não significa necessariamente que isso é uma coisa boa. Nem sempre uma modificação é uma coisa boa. Não significa que você vai mudar para algo melhor. Mas é óbvio, de uma forma geral, o progressista ele busca uma coisa diferente do que ele está vendo ali, do mundo que ele está vendo.
Tá? O progressista ele até aceita, né, trabalhar com o mundo como está para uma mudança, ou seja, ele concorda com as instituições, ele tenta fazer mudanças dentro ali das regras do jogo, a gente poderia dizer assim. Tá? E bem diferente, por exemplo, do revolucionário. O que seria um revolucionário? Um revolucionário é um cara que olha o mundo que está ali e ele não vê solução para aquele mundo, ele acha que aquelas estruturas ali estão corrompidas, né? Então para ele o objetivo é uma ruptura total, completa, né? E aí então você, só a partir de uma ruptura daquele mundo que ele vê, né, que você teria uma mudança, uma transformação verdadeira. Tá? Então, a gente poderia colocar progressistas e revolucionários como no mesmo lado da moeda, né? Só que os progressistas aceitando a estrutura geral do mundo em que eles vivem e os revolucionários, né, querendo uma ruptura daquele mundo em que eles estão ali, né, por uma mudança efetiva. Do outro lado da moeda, né, nessa dicotomia, né, que a gente poderia dizer de ideologias, de relações, nós teríamos os conservadores. Que são o quê? São pessoas que, como o próprio nome diz, veem a estrutura como uma estrutura interessante, né? Ou seja, é o que a gente conseguiu alcançar, eles estão mais apegados às estruturas como elas estão, ao mundo como está, né? Não significa que os conservadores também não aceitem nenhum tipo de mudança, eles aceitam, né? Mas de uma forma geral, eles são muito menos suscetíveis a mudanças, né, políticas, a gente poderia falar culturais, a gente poderia falar até mesmo aí no sentido, né, de costumes, tá? Então os conservadores eles estão geralmente associados a uma ideia de manter as coisas como estão, tá? Ou até mesmo resgatar o mundo, né, melhor, o mundo do passado que foi mais como que eu posso dizer, um mundo mais puro, um mundo mais correto, né? Ou seja, o conservador geralmente ele vê as mudanças como uma degradação, né, do mundo, né, daquele mundo que eles consideravam um mundo mais próximo do ideal. Tá? Não é incomum você ver, né, conservadores exaltando um passado, né, uma estrutura política que passou como algo que foi de êxito e que agora as mudanças estão corrompendo, de certa forma, a pureza dessa estrutura que foi feita ali no passado. Tá? Agora, vale lembrar que, como de uma forma geral, assim como os progressistas, os conservadores mesmo, né? Normalmente eles são pessoas que aceitam a estrutura geral da sociedade, né? São pessoas que estão associadas, abertas a um diálogo, tá? Mas de uma forma geral, tá? São só contrários a uma mudança, pelo menos uma mudança de fora daquilo que eles acreditam. Tá? Então, deste lado da moeda dos conservadores também, nós teríamos os reacionários, né, que seria o outro extremo do que a gente chama de revolucionários. Ou seja, os reacionários, eles veem a sociedade atual, né, como como que eu posso dizer, uma degradação total, e eles não acreditam na estrutura da sociedade, das instituições, não acreditam nas leis, e eles concordam e eles geralmente defendem uma ruptura, né? Ou seja, uma revolução também, não seria uma revolução, um golpe estrutural para que a gente pudesse resgatar, retornar a uma sociedade, né, em que esses reacionários julgam muito melhor do que a que nós temos hoje. Então vejam vocês, quando, por exemplo, a gente tem manifestações de pessoas pró, né, ditadura militar. Uma ditadura militar hoje no Brasil, ela só poderia ser instaurada a partir de uma ruptura constitucional. Ou seja, não existe uma previsão constitucional, né, nas leis brasileiras de uma permissão de um golpe militar em que os militares tomassem o poder e substituíssem os políticos, por exemplo. Né? Então, esse tipo de ação é uma ação parte de quê? De um reacionário. Né? Da mesma forma que uma pessoa que vê e defende um golpe para instituir um mundo, sei lá, um país socialista ou transformar o Brasil no socialismo, né? Isso também estaria relacionado a uma ruptura, porque não existe previsão na nossa lei para que o Brasil se torne um país socialista. Então isso exigiria o quê? Uma ruptura, um golpe das instituições como nós conhecemos. Então isso estaria enquadrado o quê? Na casa dos revolucionários. Né? Então são dois extremos de uma moeda e, de certa forma, nós temos os progressistas e os conservadores. É interessante porque isso se enquadra
pessoas, se enquadra para grupos políticos, isso se enquadra também dentro de um cenário maior, que seria a geopolítica. Tá? Ou seja, a geopolítica entre os países. Então, anda e mexe, a gente vê, né, progressistas, conservadores, a gente vê revoluções, a gente vê, né, movimentos reacionários, isso também dentro de um cenário global. Tá? Mas o que seria, então, basicamente, a geopolítica? Tá? É interessante a gente entender que a geopolítica é uma daquelas palavras, tá, que significam diversas coisas. Tá? Entre elas, a forma em que os países se relacionam. Tá? Mas a gente também pode dizer que a geopolítica seria um segmento de estudo da geografia ou uma forma de conhecimento das ciências geográficas, das ciências políticas, de tentar compreender, entender e prever os movimentos das nações. Né? E é interessante, então, basicamente, a geopolítica é isso, é a ciência que desenvolve, né, que desenvolve estudos, né, na tentativa de entender como que os estados soberanos, e aí aqui a gente está falando sobre os países, né, eles se relacionam, né, eles tentam ampliar o seu poder ou fazem acordos, né, para poder conseguir vantagens dentro das relações internacionais. E aí é importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala sobre geopolítica, quando a gente fala sobre relações internacionais, diferentemente do que acontece dentro de um país, né, não existem leis, ou seja, os países não são necessariamente obrigados a seguir leis, né, a não ser que eles entrem em acordo entre si e assinem, né, aceitem seguir essas leis. Né? Diferente do que acontece dentro de um país. Dentro do país você tem uma Constituição, você tem um conjunto de leis que pode ser outorgada ou promulgada, né? Mas de uma forma geral você tem um conjunto de regras que todas as pessoas devem seguir. Né? Nas relações internacionais isso já é mais difícil. Por quê? Porque os estados são soberanos para, né, decidirem quais são os seus destinos. Né? Então, não raramente a gente tem, né, embates, rupturas e muitas das vezes confrontos entre diferentes estados soberanos, né? Principalmente quando a gente está falando sobre relações de poder, economia. Né? Então é bem complicado. Tá? É um assunto bem complicado e ele muda, ele é fluido. A gente vai ver que ao longo dos anos esses sistemas mudam. E aí a gente pode estabelecer, inclusive, o que a gente chama de ordem, né? Uma ordem mundial. Então, ao longo da história, e aí nos dias de hoje, a gente consegue observar formas distintas de países se organizarem, com polos de poder, com centros de poder, né, com regiões periféricas, e de como essas estruturas se formam e se organizam, a gente chama aquilo de ordens mundiais. Tá? Por exemplo, a gente tem uma ordem antiga, né, em que a Inglaterra, num determinado momento da história, ela se transformou numa grande potência global, uma grande potência colonial, militar. Né? Então a gente poderia dizer que naquele momento a ordem mundial, a organização dos países, né, se configurava a partir de um centro de poder, que seria a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra e os países associados ali, né? O Império Britânico, então, junto com todas as suas colônias, né? E você tinha outros estados ali, estados centrais que ou eram aliados ou eram, né, competidores, né, da Inglaterra, do Estado, né, do Império Britânico pelas posses. Né? Então, assim, essa estrutura, essa ordem, ela vigorou durante alguns séculos na história. Né? Mas a gente pode ver que hoje em dia a Inglaterra ocupa uma posição totalmente diferente dentro do cenário internacional. Ainda é um país muito importante, ainda é uma grande potência marítima, ainda é uma potência militar, econômica, mas muito longe de ser um grande polo de poder, né, como a gente viu lá nos séculos 17, 18, principalmente 18, 19, né? Então a gente pode ver que isso muda. Então a estrutura que a gente tem hoje, como a gente vai ver na semana que vem, a ordem mundial dividida em dois polos, né, que é aquele período que a gente chama de Guerra Fria, que você tinha a União Soviética de um lado, os Estados Unidos de outro, até essa ordem que, né, perdurou por boa parte do século XX, ela já não existe mais.
né? Então, essas ordens, essas organizações, elas estão sempre se modificando, tá? Então, a gente tem hoje, por exemplo, que os pesquisadores chamam de uma nova ordem mundial. No entanto, a própria nova ordem mundial, quando a gente analisa que ela surge ali no final dos anos 80, início dos anos 90, essa própria ordem ela tem se reconfigurado, né, muito rapidamente. Então, ali nos anos 90, você tinha 3 grandes polos de poder, onde você tinha os Estados Unidos, você tinha a Europa como áreas de influência, ali, os Estados Unidos nas Américas, a Europa na África, e você tinha o Japão como um outro polo de poder, com uma área de influência ali no Sudeste Asiático, na Ásia como um todo. Só que hoje, né, em menos de 20 anos, menos de 30 anos, vejam vocês, a gente já tem uma nova reconfiguração de poderes, né? Ou seja, o Japão, depois de passar décadas de estagnação, tem perdido sistematicamente importância geopolítica, né? E a gente tem visto um despontamento, né, absurdo da China em diversos pontos e até agressivo, de certa forma, quando a gente fala dentro de um cenário geopolítico, né, tomando as rédeas ali daquela região, né, e inclusive se confrontando e se candidatando para ser, né, num futuro próximo, alguns até dizem que já é, né, um grande competidor, uma grande potência mundial que estaria aí, inclusive, rivalizando com os Estados Unidos, reeditando, vejam vocês como a história, né, ela vai se repetindo. A gente poderia estar à beira de uma reedição, né, do que foi a Guerra Fria. Talvez não nos mesmos moldes, né, mas claramente a gente tem hoje a China rivalizando com os Estados Unidos, pelo menos politicamente, pelo menos geopoliticamente falando, porque a gente vai ver que quando a gente vai para outras áreas, diferentemente do que foi na Guerra Fria, quando você tinha realmente 2 mundos totalmente divididos, inclusive que não se falavam, não se comunicavam, né? A gente vai falar isso melhor na próxima aula, tá? Mas diferente daquele período, hoje, quando a gente vai para a área econômica, por exemplo, a China e os Estados Unidos são simbióticos, eles são 2 organismos que coexistem e dependem um do outro para existir. Né? Então, é interessante, porque politicamente a gente vê um discurso de confronto, a gente vê uma disputa, comercialmente também, né? A gente vê essas disputas acontecendo no setor financeiro, na questão de moeda, de valorização, né? Mas quando a gente vai parar para analisar de forma mais profunda, né? LESPA, obviamente, a estrutura das 2 economias, a gente vê que elas dependem muito uma da outra. Né? Então, assim, é uma estrutura bastante complexa. Tá? Aí a pessoa, talvez você esteja falando assim, pô, professor, mas você está falando sobre geopolítica, você falou sobre, né, como a história dos países se desenvolve, você fala sobre as relações entre os países, né? E é interessante porque eu gosto sempre de usar o exemplo de vocês imaginarem a geopolítica como uma sala de aula. Né? Dentro de uma sala de aula, rapidamente, sabe sala de aula, aquele negócio que antigamente os alunos ficavam juntos e assistiam aula? Então, né, numa sala de aula física, presencial, as pessoas elas se correlacionam. Né? Então, a gente vê grupos se formando por afinidades, né? E aí você tem lá as panelinhas se formando, as pessoas conversando, algumas não se bicam tanto, né? E aí então você tem as disputas, né, de atenção, de influência. Então imaginem o mundo, né, e os países nesse mundo como uma sala de aula, como um palco, né, em que eles estão disputando, discutindo, conversando, e aí eles se agregam, se juntam por afinidades, né? Mas de uma forma geral, sempre, né, voltado uma tentativa de ganhar alguma coisa com isso. Ou seja, diferente, às vezes, de uma amizade que acontece dentro de uma sala de aula que é recíproca e gratuita. Não, as relações entre os países sempre têm um fundo, um interesse, um objetivo, né? E esse objetivo geralmente é tentar algum tipo de benefício próprio. Tá? Agora, é claro que existem limites nesse exemplo, tá? Porque, de uma forma geral, uma pessoa ela responde por si. Né? Eu faço o que eu faço e as atitudes que eu tomo porque eu quero. Né? Países não são assim. Países são formados por
milhões de pessoas, por diferentes grupos políticos, né? Então, muitas das vezes, as ações do grupo político que está no governo não condizem com a maioria da população ou com vários importantes segmentos da população, né? Então, assim, quando a gente fala sobre geopolítica, então a gente coloca não os países ou as pessoas que vivem nesses países, mas sim as relações entre os governos, né, desses países e o norte que esses governos estão tomando para aquele país, né? Eu acho que um excelente exemplo é até o Brasil hoje, né? O Brasil, a relação, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos, né? Até bem pouco tempo, o governo americano, ou no caso, o governo brasileiro estava totalmente alinhado com a política do governo americano, né? Agora, isso não significa que todos os americanos concordavam com a política do governo americano. Tanto isso é verdade que o governo mudou, né? E aí agora a gente tem uma certa, né, disruptura entre o que o governo atual dos Estados Unidos, né, prega e defende, né, e o que o atual governo prega e defende. Então, de certa forma, né, se amanhã ou depois a gente tiver uma mudança também aqui no país, e a gente pode talvez voltar a ter um novo realinhamento ou não, né? Então, assim, é importante a gente entender isso. A geopolítica ela está geralmente tratando dos governos daqueles países, da ação daqueles governos, tá, em relação a como ele trata, né, a posição política daquele país com os outros países. Beleza, gente? Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como que os países se relacionam, afinal de contas, né? Eles se relacionam, né? Não, um olha para o outro, aí os olhos brilham, e aí o coração palpita, e aí um chama o outro para tomar um vinho. Não, não é assim que os países se relacionam, né? Obviamente. Existem escalas de relação entre os países. É uma relação muito, muito complexa. Tá? Mas a gente pode classificar elas em alguns segmentos específicos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu separei três, né? Eu separei três, mas eu poderia colocar inclusive mais um que eu não coloquei aqui, que seria a relação econômica, ou seja, os países podem se relacionar economicamente. Então, e é engraçado, porque às vezes essas escalas de relação, como eu falei, elas são conflitantes. Então, se por um lado os Estados Unidos e a China são grandes parceiros econômicos e eles coexistem, são simbióticos nessas relações econômicas, em outras esferas, em outras escalas, a gente diria a política, a militar, eles são, né, rivais declarados, né? Então, a gente pode dizer que nem sempre todos os segmentos de relação estão alinhados. Tá? Agora, geralmente, esses segmentos se alinham sim. Tá? Então, eu separei três aqui. Tá? Tem ainda o econômico, que eu não coloquei aqui, mas seria basicamente o cultural. É interessante porque muitas das vezes as pessoas não colocam, né, ou não percebem o quanto a cultura é importante na correlação entre os países. Tá? Principalmente naquela ideia de você conseguir, né, fundamentar os seus interesses, o seu modo de vida a outros povos. Tá? Então, quando você está consumindo um produto americano, quando você está consumindo uma série americana, né, isso é uma forma de relação, uma forma de você estar, né, passando mensagem para aquela população que, de certa forma, vai ver, né, o mundo como o produtor da cultura também vê o mundo. Né? É interessante porque Hollywood, por exemplo, há décadas recebe uma quantidade absurda de dinheiro do governo americano para produzir filmes, né? Para produzir filmes do estilo, né, americano de ser. Então, inclusive, você tem lá nos Estados Unidos os filmes independentes, né? Porque esses filmes independentes, como o próprio nome diz, eles não recebem, né, grande capital. Geralmente eles estão fora dos circuitos comerciais de cinema. Então, geralmente eles pegam poucas salas, eles têm um volume menor de propaganda, um custo, ou seja, uma verba menor para poder desenvolver. Geralmente são produtos que acabam tendo até uma qualidade menor, né, pelo menos de produção,
tá? Não de narrativa. Por quê? Porque eles recebem menos dinheiro e um dos principais financiadores dos Estados Unidos, do cinema americano é os Estados Unidos, é o governo dos Estados Unidos. Né? É por isso também que raramente você vê uma crítica real, né, agressiva de um grande filme, de, né, um Arrasa Quarteirão, em relação a alguma coisa econômica ou alguma desigualdade social que esteja ali afligindo os Estados Unidos. Porque acreditem, existe, a pobreza existe. E é interessante, inclusive, quando a gente fala sobre isso na sala de aula, como que os Estados Unidos têm problemas, como os Estados Unidos é um país extremamente violento, a questão das armas nos Estados Unidos é bastante, né, complicado, a questão da segregação racial, social, né, ele é intenso. E já quando a gente olha nos cinemas, olha os filmes, é bem difícil você ver críticas realmente pesadas. Talvez você consiga ver com mais frequência a questão racial trabalhada, mas principalmente críticas à economia americana, à estrutura social americana como um todo, já são bem raros de você ver. Né? Porque exatamente eles acabam embarreirando na questão do financiamento. Tá? Então, geralmente, quando um diretor, ou vocês veem, porque as críticas existem, os artistas eles estão aí, eles continuam vendo o mundo, né, de uma forma bastante particular, então eles querem muitas das vezes fazer essas críticas, né, e a gente vê isso acontecendo nos filmes americanos, mas geralmente quando ocorre é descolado do contexto atual, ou seja, geralmente eles fazem uma crítica social, fazem uma crítica racial, pegando uma história histórica, ou seja, pegam um contexto de mundo ou uma distopia para fazer o quê? Fazer uma crítica à sociedade americana, mas uma crítica a partir, né, de uma realidade. Não estou falando dos Estados Unidos, não, estou falando de outra coisa aqui, desse outro mundo aqui distópico, né? Então a gente vê muito disso, né? Mas daí a questão, né, de como que o financiamento é importante ali na cultura. E essa cultura, ela se difunde. E é interessante que na sala de aula, quando a gente fala sobre esses problemas, muitas das vezes as pessoas dizem, nossa, mas nunca imaginei que os Estados Unidos teria isso. Né? Quando a internet mostra, e hoje em dia a internet permite isso, você vê vídeos sobre, né, pessoas na rua nos Estados Unidos sendo despejadas, pobres, pessoas pedindo dinheiro, né, pessoas envolvidas com drogas, né, as cracolândias, seria o equivalente às cracolândias, mas principalmente heroína, né, a pessoa olha assim, nossa, mas eu nunca imaginei. Por quê? Porque geralmente quando você olha um filme, são sempre aquelas casinhas bonitinhas, aqueles subúrbios bem cuidados, né, ou seja, é uma forma de você passar uma ideia de mundo para os outros. Então, a cultura é um segmento importante do que inclusive, a gente enquadra no que a gente chama de soft power, né? Ou seja, aquele poder suave, aquele poder, né, leve, que ele tem uma influência muito grande, ele não precisa necessariamente se impor através de outras formas. Tá? Dentro do soft power, a gente também tem a política. A política também é uma forma importante de relação, né, de domínio entre os países, de parceria entre os países. Tá? O Brasil, inclusive, as pessoas talvez não entendam, não percebam, mas o Brasil tem um importante papel dentro do cenário geopolítico. Poderia ser maior se a gente comparar o tamanho da economia do país, a quantidade de pessoas que temos aqui, os recursos, né, a importância, né, dos produtos que produzimos dentro do cenário internacional. Mas ainda assim, a gente tem uma influência muito grande, tá, em vários segmentos, inclusive na cultura também. A cultura brasileira, a produção cultural brasileira, ela de certa forma também é difundida por outros países. Tá? Agora, nós estamos aqui falando do segmento militar. Né? O segmento militar talvez seja a forma mais concreta de a gente ver, né, o poder entre os países, a correlação entre os países. Historicamente falando, principalmente no período colonial, isso era muito mais presente. Ou seja, muitas das vezes um país dominava o outro militarmente. Tá? Isso era muito mais comum. No entanto, os gastos e principalmente a questão do desgaste econômico, tá? e de vidas mostrou que o poder militar ele tem também os seus limites. Então, hoje em dia, quando a gente fala sobre gastos militares,
né, eles estão muito mais associados a uma estrutura de tentar garantir as outras formas, né? Ou seja, por exemplo, hoje os Estados Unidos é o maior orçamento militar do mundo. Um dos poucos países que é capaz de fazer guerra com qualquer outro país em qualquer outro lugar no mundo. Você tem os porta-aviões, que são, né, instrumentos de projeção de poder militar. Mas raramente os Estados Unidos se utiliza dessa força. Né? Por quê? Porque isso gera um gasto muito grande, isso gera um desgaste político. Então é muito melhor os Estados Unidos apelar à cultura, por exemplo, a dominação pela cultura, pela política, pela pressão econômica, do que você apelar pela questão militar. Então toda vez que você tem, né, o militar, ou seja, a questão militar se impondo em uma região, é porque todas as outras formas de relação elas falharam. Tá? Inclusive as relações políticas. Tá? Então, quando você também tem, muitos dizem, inclusive, até que o traço militar ou o braço militar seria quando a relação política ela fracassa. Tá? Então, mas de uma forma geral, o poder militar também está muito presente, tanto que a gente tem gastos, por incrível que pareça, hoje o mundo gasta mais com forças armadas do que na época da Guerra Fria. Tá? Isso dá um norte de como o poderio militar ainda é muito importante na hora de você sentar à mesa e discutir, né, com outros países. Talvez um ótimo exemplo seja a questão da Coreia do Norte, um pequeno país, mas que gasta, né, proporcionalmente um volume absurdo do seu PIB com forças militares. E qual é o objetivo? O objetivo é exatamente ter uma força suficiente para se impor, se quiser, né, principalmente quando você vai sentar à mesa e discutir com os outros. Né? Então a gente tem hoje o Pyongyang, é uma região, um governo, né, Pyongyang, no caso a capital da Coreia do Norte, ali a sede do poder é um poder que está desalinhado com boa parte dos países do mundo, inclusive com seus vizinhos, né? E aí o que acontece? A chance dele ter sido destituído do poder, inclusive até através de força militar, era grande. Né? Então, para se manter, né, já que fracassou todas as outras estruturas de relação, ele gasta muito com forças militares, né? Inclusive desenvolvendo programas de armas nucleares para dissuadir qualquer tipo de tentativa, né, de outros países de tentar invadir aquele regime ali. Tá? Mas a gente pode ver isso, né, eu citei um exemplo ali da Coreia do Norte, mas é o exemplo para todos os países do mundo. Vai lembrar, o Brasil, há mais de 200 anos, né, não entra numa guerra, tá? Mais de 200 anos, né? A Guerra do Paraguai foi a última guerra. Se a gente contar a Segunda Guerra Mundial, a missão expedicionária brasileira, a gente está aí uns 60 anos já sem entrar num conflito armado. No entanto, né, o Brasil tem um gasto absurdo, está sempre entre ali os 15, 20 países com os maiores orçamentos militares. É uma forma também de se impor, né, dentro daquela região e de se mostrar como um poder local, né, um poder de força local, né, sobre a região em que, teoricamente, ele aspira a ser, né, um líder. Tá? Bem, gente, ainda para a gente falar um pouquinho sobre geopolítica, a gente já falou sobre a questão das relações e coisa e tal, vale lembrar também que a geopolítica é uma forma de conhecimento. Ou seja, muitas das vezes as ações dos países elas são movidas através, né, de trabalhos científicos que tentam avaliar o caminho, né, que foi traçado até então e de como, né, os países devem optar e que ação esses países devem optar para poder se manter no poder ou até assumir o poder econômico, político, né, no futuro, né, distante. Então, com base nisso, a gente tem aqui, eu separei, tá, 3 grandes pensadores que discutiram a geopolítica mundial e que eles foram muito influentes, tá, na construção da sociedade como um todo. E aí eu recomendo que vocês leiam o material que eu deixei lá, tem uma reportagem excelente da BBC, inclusive falando um pouco sobre isso também. Tá? Uma reportagem não muito grande, mas é uma leitura obrigatória para você entender o que eu estou falando aqui de forma mais aprofundada. Tá? Então, assim, temos a ciência política,
ela discute muito a geopolítica mundial, então você tem trabalhos científicos que tentam entender, né, como que funciona, como que os governos estão se relacionando, né, qual é o movimento à frente, né, como que o mundo vai se configurar, né, nos próximos anos, mas com certeza esses três aqui que eu vou trazer são os caras que mais, né, influenciaram e ainda influenciam a geopolítica do mundo, inclusive influenciando ações governamentais, né, nas relações internacionais. Tá? Então, o primeiro aqui seria o Mahan, né? Ele é interessante porque ele foi um almirante da Marinha Americana. Ele escreveu vários trabalhos sobre a questão da concepção do poder naval, ou seja, o que um país precisava ter para poder para poder prevalecer dentro de um cenário geopolítico, ou seja, de um tabuleiro de ações geopolíticas, né? Para ele, na visão dele de mundo, né, era principalmente você dominar os mares. Ele, claro, obviamente foi fortemente influenciado pela visão, né, da Inglaterra, do Império Britânico, de como o Império Britânico dominava, né, mais ou menos nessa época ainda, né, um terço do planeta, principalmente, né, pelas forças navais e não pelas forças terrestres. Tá? Aí vale lembrar que esse trabalho dele está basicamente pautado na questão militar e no domínio das relações entre os países, pautado nas forças militares. Tá? É claro que ele colocou, né, e ele influenciou muito, inclusive, a própria estrutura do governo americano e a estrutura das Forças Armadas americanas. Hoje, a Marinha é indiscutivelmente uma força muito maior do que o exército ou a aeronáutica lá nos Estados Unidos. Tanto que a Marinha em si, ela própria tem o seu exército, que seriam os fuzileiros navais, e ela também tem a sua força aérea própria, né, que são os aviões que partem ali, principalmente dos porta-aviões. Tá? Então o Mahan colocou vários países como grandes potências, né? Mas é óbvio, ele puxou ali sardinha para os Estados Unidos, né? Que seria o quê? Para ele, uma grande potência, principalmente para ocupar uma posição estratégica, tendo saídas pelo mar, né, tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. Tá? Ele também colocou vários outros países, né? Ele colocou a China, o próprio Brasil, países com litorais enormes, saídas para água quente, né? Grande área com recursos naturais, uma população grande, né? Então, para ele, esses países seriam, obviamente, ali no século XX, grandes potências. Né? Vale lembrar, eu estou falando no final do século XIX, quando ele começou a publicar esses materiais, né? Os Estados Unidos ainda não era os Estados Unidos que nós conhecemos hoje, ou seja, a ordem mundial ainda estava organizada com a Inglaterra como grande centro de poder internacional. Tá? Aí vocês podem ver aqui um mapa, né, de uma forma um pouco diferente do que geralmente a gente está acostumado a ver, mas que você vê ali os Estados Unidos como um polo entre tanto o extremo oriente, né, e as potências asiáticas, quanto ali naquele momento as potências europeias. Tá? O Mackinder, que é o fruto do estudo, né, e da reportagem lá da BBC, ele já via um pouco diferente, ele tinha uma visão, né, que ele fala sobre Heartland, né, ou seja, o coração, a terra ali, uma região central do mundo, que para ele, né, quem dominasse aquela área ali do mundo, ou seja, aí ele tinha uma visão não tão naval, né, de poder, ele tinha mais a concepção terrestre de poder. Para ele, né, quem dominasse aquela região ali em vermelho, Heartland, né, para ele, quem seria o dono do mundo, ou seja, teria o potencial de ser uma grande potência global, né, capaz de dominar e subjugar todos os outros. Tá? É interessante porque ele tinha muito medo, né, como inglês, ele tinha muito medo de uma associação entre a Alemanha, que estava se formando, que tinha se formado ali no final do século XIX, e o Império Russo. Né? Uma aliança entre esses dois países, para ele, seria o fim da Inglaterra, seria o fim do poder inglês. Né? Por quê? Porque para ele o potencial de recursos militares, o potencial de população, de recursos naturais, né, de quem dominasse, né, Heartland, seria com certeza imbatível. Tá? É interessante porque essa política, essa visão de mundo, inclusive dominou,
né, a política americana também durante a Guerra Fria, né, porque a gente vai ver, né, que uma zona de contenção, né, em que as forças da OTAN, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, e principalmente da Europa Ocidental, colocaram, espalharam várias bases militares, fizeram associações políticas com países que estavam nessa região aí, né, que vocês podem ver em vermelho, que tinha como principal objetivo tinha como principal objetivo impedir, né, que a União Soviética, a então União Soviética, tivesse uma saída para o mar, porque para eles, ao dominar a terra, ao dominar aqueles recursos terrestres, né, isso já tornava a União Soviética uma grande potência mundial. Agora, além disso, se ela tivesse a capacidade de sair para o mar, ou seja, uma saída para águas quentes, né, porque vai lembrar ali ao norte, né, você vai ter o oceano polar, e boa parte do ano esse oceano está congelado, né? Então, tipo assim, qualquer tipo de saída para o mar, isso tornaria a União Soviética uma potência perfeita, ou seja, ela poderia dominar os mares, ela teria também a capacidade, né, de domínio de recursos da sua região, né, do seu território imenso. Então, assim, ao longo de todo o século XX, né, principalmente durante a Guerra Fria, a gente vai ver vários conflitos nessas regiões, né, principalmente entre as grandes potências. Daí a gente começa a ver a lógica da guerra do Vietnã, né, da guerra do Afeganistão, por que a Rússia, né, apoiou a China na Revolução. Né? Então, por quê? Por que a Rússia tem parceria com países do Oriente Médio? Né? Ou seja, numa tentativa, né, entre essas duas grandes nações, que a gente vai falar melhor na próxima aula, né, de dominar ali aquela região. Tá? E para fechar hoje, tá, para encerrar o nosso assunto de hoje, o Huntington, né, seria um pesquisador bem mais recente do que os outros dois que eu mostrei para vocês, né, e ele já está construindo uma teoria, ele já está desenvolvendo a sua teoria geopolítica a partir do fim da Guerra Fria. Né? Quando a Guerra Fria acabou, principalmente com a dissolução da União Soviética, né, ficou aquela ideia, e agora? Né? A gente viveu 50 anos sobre um mundo dividido em dois polos de poder, né, e agora um desses polos ruiu. Né? Então, alguns escreveram, né, e foram para o lado de um mundo, agora o capitalismo vai se desenvolver e o mundo vai progredir, e aí a gente vai ter uma liderança única, que seria os Estados Unidos, né, um polo de poder, né, todos os conflitos que a gente viu vão se acabar. Ou seja, realmente pessoas achavam que a gente estava entrando num grande período de paz mundial. Né? Huntington ele já foi para uma outra via, né, que é o quê? Não, olha só, os conflitos estão aí. Existem vários conflitos que ficaram latentes durante a Guerra Fria, né, durante o desenvolvimento do poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então ele começava a ver que não, as disputas do século XXI não serão mais disputas políticas e ideológicas, elas serão disputas de civilização, né? Ou seja, questões religiosas vão estar pautadas, questões étnicas, questões econômicas, esses serão os novos palcos de poder, de disputa. Né? Então ele dividiu o mundo em civilizações alinhadas politicamente, economicamente, né? E que poderiam entrar em choque, né, num futuro próximo. E vale lembrar que quando a gente analisa o atual cenário geopolítico, muito do que ele previu ali realmente se consolidou. Outras coisas não, né? Mas de uma forma geral a gente tem tido cada vez mais um choque de civilizações do que um choque político ideológico. Até quando a gente fala sobre a questão China e Estados Unidos. Mas a China é socialista, coisa e tal. Mais ou menos, né? Ou seja, o governo ainda se pauta pelo socialismo, mas a China é muito mais um país capitalista, uma economia de mercado, tá? Do que uma economia totalmente socialista como era a União Soviética. Tá? Então a disputa hoje ela é muito mais cultural, política, né? Civilizatória do que a gente tinha lá no século passado. Bem, pessoal, é uma introdução do assunto. Tá? Como eu falei para vocês, as aulas vão ter sempre aproximadamente 40 minutos, então eu vou encerrar aqui o nosso assunto, tá?
leiam o material, estudem. Quinta-feira nós estamos juntos na atividade síncrona. Tchau, tchau, gente.